lá. Então, essa aula aqui da Sociedade da Ginga, né, nossa comunidade. Hoje nós vamos falar do e-book Metodologia do Ensino da Capoeira, volume 1, compreendendo a base histórica e cultural da capoeira, que eu criei, né, Tatiana Trindade Machado, na capoeira professora da Lisca. Deixa eu ver se eu passo aqui, tá bom? Aprendendo ainda. E aqui um pouquinho só, né, porque como está gravado, para quem vier depois, eu sou Tatiana Trindade Machado, como eu já falei, professora da Lisca na capoeira, 27 anos que eu pratico capoeira, mais de 20 anos de pesquisa com capoeira, porque na graduação, que foi em Ciências Sociais, né, eu sou socióloga, especialista em Direito Educacional, no Direito Educacional também fiz, né, a minha monografia com capoeira, então graduação, pós-graduação, sou mestre e doutora em Educação, e nos dois também fiz com capoeira. Eu criei e coordenei a primeira pós-graduação do Nordeste em Metodologia do Ensino da Capoeira, e durante anos eu procurei um material que reunisse todas essas informações em um só lugar, então eu decidi construir esse caminho, né? De fazer um material didático para que a gente pudesse trabalhar a história da capoeira. É claro que não cabe tudo em um único material, por isso que é o volume 1. Já tem o volume 2, depois eu pretendo criar outros volumes para que a gente possa ir construindo essa história. O propósito do e-book é apresentar esse método estruturado, né, de ensino-aprendizagem da capoeira, destina-se a mestres, professores, educadores interessados em integrar a cultura afro-indígena brasileira ao seu ensino, mas também aos alunos que queiram estudar, que estão começando a estudar a história da capoeira, porque é um material bem simples, assim, no sentido da linguagem, né? Procurei fazer uma linguagem mais simples, com imagem, para realmente quem está começando a estudar a história da capoeira. E aí, dentro desse processo, no primeiro capítulo, eu trago alguns debates, algumas discussões, né? A capoeira é uma prática social nascida da resistência e da ancestralidade. Por que que eu digo afro-indígena brasileira e coloco no e-book assim? Porque a gente sabe que a capoeira é uma mistura de elementos. Então, não há um consenso sobre a origem da capoeira, não há como bater o pé firme e dizer a capoeira nasceu em tal e tal lugar. A única pista que nós temos é que justamente a capoeira nasceu no Brasil, porque depois, com as pesquisas, percebe-se que em outro lugar não foi possível da forma que a gente conhece a capoeira. É claro que todos os locais têm as suas lutas, suas formas de luta, mas a capoeira só foi possível nesse contexto histórico, político, social do Brasil. Em um lugar que existiu quilombo, né? Que como é que eu vou dizer, as nações indígenas, né, muito variadas, diferentes dos outros locais, mesmo na América Latina tendo todas as questões indígenas, mas no Brasil a gente tem questões diferenciadas, suas formas de luta também. Mas a mistura, né, que a gente sabe com relação aos quilombos, com relação à questão urbana, escravo de ganho também, que só existia no Brasil, apesar de ter escravidão negra em vários espaços, mas que no Brasil tinha uma política diferente e uma forma de fazer diferente. Então, a capoeira só foi possível essa construção social, esse tipo social no Brasil. Então, há muito debate sobre a origem da capoeira, mas o sentido é justamente de libertação e construção cultural. Não é aquela libertação utópica e romântica, né? Porque é uma das coisas que eu sempre tenho discutido, tenho escrito sobre isso. Não é aquele romantismo de que a capoeira foi criada para a libertação dos escravos, que a gente sabe que não foi dessa forma. Que a capoeira é uma prática social, ela surge no cotidiano desse contexto social do Brasil, e a libertação que eu falo é justamente essa construção social dos indivíduos, porque nenhum deles acordou de manhã e disse: "Ah, eu vou criar capoeira para contra a opressão". Não é assim. É um cotidiano, uma prática que foi acontecendo, foi surgindo, foi se misturando. Por isso há um debate muito grande com relação à capoeira como arte marcial. E eu defendo que a capoeira não é arte marcial, mas ela foi marcializada, ela foi folclorizada, ela passou por diversos processos. A capoeira que a gente conhece hoje não é a capoeira ancestral, mas ela vem sendo construída e é construída a cada dia. E aí tem um pensador que eu trago no e-book também, que é o Lussá, que ele é um dos autores que traz essa origem indígena da capoeira. Há muita gente que até me xinga, né? Porque diz que a questão indígena não tem nada a ver com a capoeira. Outros, né, trabalham só com a questão africana, mas como tudo no Brasil é misturado e a gente não tem como comprovar muitas questões por conta da falta de documentação, que não tem nada a ver com a queima de Rui Barbosa, isso aí é outra invenção na história, né, da capoeira, mas
essa origem indígena é mais no sentido do processo, né? Da mistura que aconteceu, assim como, por exemplo, a navalha que entra na capoeira quando os estrangeiros começam a entrar na capoeira, já no meados do século XIX, mais ou menos, né? Ali entre 1850 e diante, começa a entrar os estrangeiros com eles portugueses e a navalha com o fado português. Então, a capoeira vai adquirindo nesse processo histórico essa movimentação, essa mistura. Não dá para bater o martelo e dizer a capoeira é africana, foi criada pelos escravizados, como eu vejo muita gente fazer. É impossível nós falarmos assim, porque a construção social da capoeira ela ainda está acontecendo, ela é um processo, uma obra aberta, mas ela foi sistematizada em algum momento, quando ela foi institucionalizada, e a gente hoje segue algumas regras. Por isso que é tão difícil falar de fundamento na capoeira, porque a capoeira não tem um fundamento específico, porque ela vem se modificando no processo histórico, que não é do dia para a noite. Como, por exemplo, quando a gente deixa de ser capoeira e passa a ser capoeirista. É um processo histórico, não é do dia para a noite, que a gente vai entendendo. Durante o e-book também falo sobre isso. Eu trouxe a figura icônica e importante, simbólica para a gente de Zumbi, né? O que, é que a gente tem dele, do Francisco, porque é outra discussão. Será que tinha capoeira nos quilombos? Eu tenho mais ou menos uns 5 livros sobre quilombo, e a gente não tem nenhum registro específico dessa movimentação capoeira no quilombo. Mas, como diria o historiador, né, Michel de Certeau, ele fala assim, que nós que pesquisamos história, que fazemos a pesquisa histórica, temos que ter imaginação. A gente precisa deixar nossa imaginação fluir, a partir, claro, de registros históricos, documentação, de fontes, como eu fiz no meu livro, né, que foi a minha pesquisa de mestrado, Escorregar não é cair um jeito que o corpo dá, que eu trabalhei as configurações da capoeira em Sergipe, no século XIX. A gente vai pegando o documento, está ali, escrito capoeira, mas a gente também precisa trabalhar com a ficção, com a imaginação, porque a gente não estava lá. A gente precisa construir esse processo histórico. Então, no Quilombo, a gente sempre vê aquela imagem de Zumbi, de Palmares, só que Quilombo é algo muito complexo, né? Não é uma coisa assim, só o Quilombo dos Palmares. Existem várias formas de Quilombo. Em cada lugar do país tinha formas diferenciadas de Quilombo. Outra invenção também do Brasil, né? Quilombo. E a gente se apropriar da nossa história para a gente compreender como que se dá esse processo. Então, é bastante complexo, mas eu penso nisso, né, da gente tentar compreender, tentar buscar registros, mas também utilizar daquilo que a gente já tem de leitura, né? Tem muita literatura, tem cinema, tem muita coisa que a gente pode inferir essa capoeira também nos quilombos e que não invalida a questão indígena, porque nos quilombos não tinha só negros escravizados, tinham vários povos ali, inclusive estrangeiros, portugueses, aqueles portugueses mais pobres que estavam também oprimidos, porque todos nós passamos pelo sistema do processo opressor, não tem saída. E os indígenas, como eram muito bons na mata, né, sabiam se virar muito bem na mata, que eram nativos, né? Então eles também passavam pelos processos dos quilombos, que, de novo, não é só como Palmares, uma sociedade organizada. Existiam vários tipos de quilombo, inclusive em Sergipe. O movimento quilombola era totalmente diferente. Eram salteadores, eram móveis. Então, tudo isso a gente pode inferir o nosso processo da capoeira a partir do que a gente tem registro, mas também a partir, como diria Michel de Certeau, da nossa imaginação. E aí, outra coisa que eu trago no e-book, e que é uma discussão também que não há consenso, é a etimologia da palavra capoeira. Você vai no dicionário, está lá o que é a capoeira, e muitas vezes está lá também, dependendo da versão do dicionário, que é a arte marcial brasileira, ou afro-brasileira, várias versões para isso. Nem os etimologistas têm consenso, porque não foram os nossos ancestrais, não foram nós, né? Eu vou colocar nós, né? Porque trabalhando com quem veio antes, os capoeiras, que criou esse nome, né? Que disseram assim, ah, vamos aqui fazer capoeira. Não, foi aqueles que escreveram a história. A gente vê a palavra capoeira nos jornais, nas crônicas, e que diz assim, ah lá, estão ali jogando capoeira. Nesse mesmo momento estava acontecendo várias coisas, né? O jogo da casquinha, o jogo da pancada, várias práticas culturais, o jongo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e ali no meio que os caras diziam, ali tá ali fazendo capoeira, lutando, jogando, dançando capoeira, depende do tempo histórico, e aí nós nos transformamos nisso tudo. Mas uma boa parte fala que capoeira vem de mato ralo rasteiro. Inclusive, na minha pesquisa de Sergipe, eu já estava quase desistindo quando
Eu estava fazendo a pesquisa com esse descritor capoeira e eu só encontrava nos jornais capoeira como mato, ralo, rasteiro. Capoeira, queimaram-se a capoeira, tinha lei que não podia queimar a capoeira, eu já estava ficando cansada porque não achava nada. Foi quando eu parti para outras palavras, outros descritores, e comecei a encontrar a partir da palavra capadócio, que é outro nome, outra denominação que se dava para aqueles indivíduos que faziam a prática da capoeiragem. E a partir dali eu fui encontrando até que encontrei a palavra capoeira também em Sergipe. Mas o professor Carlos Eugênio Líbano Soares traz para a gente no seu livro A Capoeira Escrava sobre um etimologista chamado Morales de los Rios, que vai dizer que é impossível que esses capoeiras, esses indivíduos, pudessem fazer, treinar não, que a palavra não é treinar, senão a gente comete anacronismo, né? A palavra, na verdade, é praticar de alguma forma esse movimento da capoeira em Mato Ralo Rasteiro, porque todos os espaços que eles iam, e no Brasil colônia, no Brasil império, era guaridas muito altas, né, mato alto, e eles não iam também estar se arriscando, porque capoeira, mesmo quando não era crime, era algo que se mantinha em segredo, não era algo que ficasse fazendo de qualquer jeito. Acontecia, mas os indivíduos, apesar de ter, como é que eu vou dizer, movimentos específicos, armas específicas, modo de se vestir específico, ainda assim ele não saía falando na rua que era capoeira. Apesar de todo mundo saber que era, teve um processo histórico, um momento histórico específico, que eles eram presos somente pela roupa, pela vestimenta, pelo chapéu, mas não saía bradando que era capoeira. Enfim, o professor Carlos Eugênio chega à conclusão de que capoeira significava cesto de palha. Eu trago essa versão também no e-book, porque é interessante, né, que ele diz que os indivíduos, especialmente os escravos de ganho, os escravos urbanos, eles defendiam as mercadorias nos centros urbanos, dentro desses cestos de palha que eram chamados, denominados de capoeira. O cesto era denominado de capoeira. Então, esses indivíduos que carregavam o cesto eram os capoeiras. E eles defendiam com cabeçadas, com pontapés. Inclusive, são movimentos típicos, né, da nossa capoeira ancestral, especialmente a cabeçada e a rasteira são dois movimentos que a gente é típico da capoeira, porque desde a capoeira ancestral que se tem registro, a gente tem esses dois movimentos dentro da capoeira. E a gente sabe da violência que pode ser uma cabeçada, né? Por isso que as pessoas às vezes confundem quando eu digo que capoeira não é arte marcial, mas a capoeira é uma luta extremamente eficiente. Tem ataque, tem defesa e pode matar realmente, como a música diz. Mas quando a pessoa fica ali debatendo que não é arte marcial, é nesse sentido de que acha que eu estou defendendo que capoeira não é luta. Capoeira é primordialmente luta, ela nasce como luta. Mas isso não coloca na categoria de arte marcial, são outras questões. Enfim, ele coloca como cesto de palha, e eu comungo dessa ideia, porque também em Sergipe encontrei uma notícia de um naufrágio em que uma mãe salvava a sua filha desse naufrágio, né, numa capoeira. Então, esse cesto de palha também era denominado capoeira, por isso que às vezes é muito difícil também a questão do registro. E aí, no e-book, eu trago no segundo capítulo a cultura corporal e o jogo, né? Porque a capoeira reúne dança, luta, jogo, ginástica, esporte, a expressão do corpo e da mente, um diálogo entre movimento, ritmo e ancestralidade. Então, a capoeira se constitui nesse movimento e às vezes as pessoas confundem, né? Porque a gente só veio ser esporte muito tempo depois, mas hoje ela se configura com toda essa cultura corporal do movimento. O que é cultura corporal do movimento? É um conceito ligado à área da educação física, que indica a sistematização dos conteúdos a partir da diversidade cultural. Foi pensado para contrapor-se ao esportivismo, ao tecnicismo, e significa que qualquer atividade corporal do movimento humano está ligada à cultura. Lá no coletivo de autores, né, que é um movimento da educação física, eles trazem isso, né, contra toda essa técnica, né, e a cultura corporal do movimento vai trazer exatamente jogo, esporte, ginástica, luta e dança. São 5 vertentes para a cultura corporal do movimento, que está várias coisas aí. Eu já escrevi alguns artigos defendendo que a capoeira é o sexto elemento da cultura corporal do movimento, porque como eu dou aula para o curso de educação física, então eu trago para os alunos isso. Olha, a capoeira, ela é o sexto elemento da cultura corporal do movimento. Por quê? Ela incorpora, né, e ela abrange as 5 áreas da cultura corporal do movimento, que é um conceito da educação física: jogo, dança, luta, ginástica, esporte. Então, ela é o sexto elemento da cultura corporal do movimento, porque ela é tudo isso junto.
Então, eu trago também no e-book esse processo de marginalização até o seu reconhecimento, né? Ela foi muito perseguida. Capoeira acontecia no Brasil de forma livre, entre aspas, apesar de ser marginalizada, mas com a chegada da família real em 1808 começa a perseguição. Porque quando a família real chega no Brasil, inclusive tem vários relatos de Dom João em Salvador, né, não vou nem falar do Rio de Janeiro, de mostrar como existia no Brasil para eles, abre aspas, uma bagunça, né, uma desordem. Então, todas essas práticas, não só a capoeira, eram perseguidas. As questões religiosas, várias outras questões que não são questões que eu estudo, então eu não entro muito. Mas existia uma perseguição muito forte, especialmente no século XIX. Por quê? Porque é o momento que a família real chega. Pois que o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, piora mais ainda, né? Porque a gente sabe que o ano de 1831 foi muito difícil. O 1835, né? Várias revoltas ocorreram no Brasil, e dentre essas revoltas estavam ali os capoeiras. Inclusive, o meu próximo livro eu vou falar sobre essa questão das revoltas, que eu acho que é importante também. E a capoeira é reconhecida depois como patrimônio cultural e material do povo brasileiro, depois como patrimônio cultural e imaterial da humanidade, como todos nós já sabemos, né? Hoje está presente em mais de 190 países, dados da FICA, Federação Internacional de Capoeira, talvez esteja em mais, né? Mas hoje, e todo lugar que tem capoeira foi levada por algum brasileiro. A gente não tem conhecimento de outro lugar. Hoje a gente já tem mestres de outros locais, né, que já passaram pelo processo que algum brasileiro levou, aprenderam, muitos aprenderam até pela internet, inclusive tem uma tese de doutorado muito importante do mestre Fábio, que ele traz o caso da Polônia e o caso da Argentina, né? Já temos mestres que já são formados, não por brasileiros, já são já lá de outros países e já se formaram, e mestres estrangeiros. Isso é muito interessante, porque há algum tempo atrás a gente não tinha isso, só existia mestre brasileiro, o pessoal vinha para cá para aprender, e agora já a configuração muda, né? Por isso também a minha luta, uma das minhas missões é essa, que nós da capoeira a gente estude, a gente se aproprie, porque, por exemplo, no Brasil não tem nenhum canal como o meu, em termos de pesquisa e estudo. Tem vários canais de vários tipos, bons canais, mas não tem nenhum que se preocupe com isso, em formar os indivíduos capoeiras para esse processo histórico, para esse processo da pesquisa, para estudar. Mas lá fora já tem. Quando eu estava pensando em criar o canal, em montar também aqui a Sociedade da Ginga, fui pesquisar lá fora já tem, inclusive, Substack e várias coisas, porque o pessoal da gringa, eles estudam muito mais do que nós. E essa é a minha missão também, o meu cuidado, e acho que eu tenho que chamar a galera do Brasil para estudar a história da capoeira. Coloco no e-book e trago aqui essas datas que eu acho que é importante, né, que a capoeira foi reconhecida como prática desportiva pela primeira vez como luta brasileira, né? A capoeiragem. Lembre que a gente era denominado capoeiragem porque era ligada à vagabundagem, à vadiagem. De novo, não foram os nossos ancestrais, não fomos nós que colocamos esse nome capoeira. Foi denominado assim pela Lei Federal 3.199, de 14 de abril de 1941, quando foi criado o Departamento Nacional de Capoeira junto à Confederação Brasileira de Pugilismo. Novamente, né, ali em abril de 1953, foi reconhecida como desporto, né, pela deliberação 071 do Conselho Nacional de Desporto. Outro reconhecimento vai ocorrer lá em 1972, em 26 de dezembro, por uma sessão do Conselho Nacional de Desporto, cuja ata foi lavada em 73, em 1973. Em 1972, a capoeira foi reconhecida como esporte, conforme a portaria expedida pelo MEC. E em fevereiro de 1995, a capoeira foi definitivamente reconhecida como desporto de alto rendimento e inserida no seleto rol das entidades que integram o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB. A capoeira ainda não está nas Olimpíadas por uma série de fatores, mas ela tem esse reconhecimento do COB como um desporto de alto rendimento. E é um desporto de origem nacional. Tem o reconhecimento do MEC, eu acho que são reconhecimentos importantes, mas também descaracteriza, né? São vários debates que a gente pode abrir com relação à esportivização da capoeira, porque descaracteriza bastante e também confunde bastante, porque as pessoas, após esse reconhecimento, trata a capoeira também de forma tecnicista, esportivista, e esquece da nossa ancestralidade, esquece da nossa, como é que eu vou dizer assim, da nossa ludicidade, que eu acho que é o nosso maior forte, né? Que é a ludicidade na capoeira. São vários pontos a ser debatidos. A Era Vargas e a capoeira é outro ponto que eu coloco no e-book, porque existem muitas discussões com relação à questão de Getúlio Vargas, como se Getúlio Vargas fosse o bonzinho, né? Vou sempre colocar aspas, porque a gente vivia na Era Vargas uma ditadura e as pessoas esquecem disso.
E não tinha lado de bonzinho, era nacionalista e tinha essas questões da eugenia, de colocar o esporte nacional, de colocar a capoeira, que já havia uma discussão muito ampla com relação a isso, mas Getúlio Vargas não tem nenhum decreto tirando a capoeira da criminalidade. A capoeira foi criminalizada no Código Penal de 1890, dos artigos 402 a 404. Nesses artigos em que a capoeira aparece como crime, né, está lá escrito dos vadios e capoeiras, permanece como crime até o novo Código Penal em 1940. Então, Getúlio Vargas ele não faz nada. Existe um novo Código Penal e esse novo Código Penal tira a capoeira da criminalização porque ela não aparece mais como crime. E não tem nada de bonzinho nesse movimento aí. É porque não fazia mais sentido ela estar no novo Código Penal. Então, o momento que a capoeira deixa de ser criminalizada, não é com Getúlio Vargas, é com o novo Código Penal. É isso que a gente tem que colocar em mente. Isso também está lá no e-book. Essa citação eu trouxe aqui do Charles Riberoles, eu gosto muito dela, desde o dia que eu encontrei a primeira vez, está lá na Biblioteca Nacional, que ele escreveu vendo, né? Em 1859, ele estava vendo a capoeira acontecer ali. E isso me encanta porque a gente percebe, tanto nas figuras de Debré, como em várias outras figuras que a gente tem do século XIX, especialmente, a gente percebe que a música, a musicalidade, ela já faz parte da capoeira, ela é inerente à capoeira. Então, cai por terra, na minha opinião, dentro das pesquisas, e essa é uma citação que eu chego a essa conclusão, uma das, né, que não tem como a música, a dança ter sido criada após para de Sassá luta. Esse é outro grande balela, um grande mito da capoeira, né? Que a gente até pensa em, em fazer um vídeo assim, os grandes mitos da capoeira. Esse é um grande mito, porque todo registro a gente vê que a musicalidade está presente, ou seja, a capoeira nasce, ela nasce como luta, mas é uma luta que tem musicalidade, que tem toda essa energia, que se a gente for pensar nos povos africanos, nas nações indígenas, todos têm essa alegria de trabalhar em círculo, de movimento, de roda. Então, a gente tem que pensar nisso. Essa citação, ele diz, né, que no sábado à noite, depois do último trabalho da semana, e nos dias santificados, que trazem folga e repouso, concede-se aos negros 1 ou 2 horas para a dança. Então, eles reúnem-se no terreiro, chamam-se, grupam-se, citam-se, e a festa começa, né? Aqui, isso é palavra dele, que estava lá em 1859 observando. Aqui, a capoeira, espécie de dança física, de evoluções atrevidas e guerreiras, cadenciada pelo tambor do Congo. Veja que a capoeira era trazida na musicalidade através do tambor. Ali o batuque, que era outra prática social, né? Posições frias ou lascivas, que os sons da viola, urucungo, olha, era o batuque que estava com o urucungo, que é hoje o nosso berimbau. Entende? Esse que é importante dessa citação também. Mas além, né, em outro movimento lá, naquele ciclo, o pessoal que estava movimentando ali no terreiro, tinha outras danças, né? Ele vai falar do batuque, dança louca, na qual olhos, seios, quadril, tudo fala, tudo provoca, espécie de frenesi. Convulsivo, inebriante é a que chama o lundu. Então, lundu, outra prática social que estava acontecendo no mesmo movimento que estava acontecendo no batuque, que estava acontecendo na capoeira, lembra que a capoeira é espécie, olha o que ele fala, ele estava vendo acontecer. E ele disse que é uma espécie de dança física. Ou seja, ela nasce ali porque é uma dança física, porque tinha os movimentos de luta, né, o embate, ataque, defesa, mas dança por quê? Por causa do movimento, da própria ginga, que a gente percebe com as próprias imagens que se tinha naquele momento, não tinha fotografia, né, minha gente? Não tinha vídeo como a gente está fazendo aqui. Tinha as imagens, os desenhos, as pinturas, e nessas pinturas a gente percebe já o movimento da ginga. Por isso também essa questão da dança, por conta do quê? Da musicalidade que estava presente, tanto nas palmas como no tambor. Também o pandeiro, né, no e-book que eu trago, que é um instrumento que vem lá da Mesopotâmia, e que era muito mais fácil de transportar do que o tambor. Então, o pandeiro também passava por esse movimento da capoeira, porque era de fácil mobilidade, você levar para qualquer lugar, enquanto que o tambor era mais difícil. Então, o berimbau foi um dos instrumentos tardios, assim, só entra na capoeira, só incorpora-se na capoeira lá no século XX. Eu trago aqui, né, o berimbau de barriga, que é conhecido como urucungo, urucungo, orocungo, oricungo, uricungo, vejam as grafias, né? Rucungo, ricungo, berimbau metalizado, gobo, marimbau, mucubumba, mucubunga, gunga, macungo, matungo, mutungo, aricongo, arco musical, recumbo. Esses nomes todos é o nosso arco musical,
que hoje nós reconhecemos como berimbau e que entra na capoeira tardiamente. Essa música, quando eu estava estudando, eu lembro na época do mestrado que eu fiz essa música, né? Que berimbau é o mestre da roda. Por quê? O berimbau não fazia parte da capoeira e ele passa a ser o mestre da roda, é quem comanda, não importa se é Angola, se é regional ou que as pessoas estão dizendo que tem, né? Capoeira contemporânea, né? Que é uma questão minha, eu não acredito numa capoeira contemporânea, mas enfim, a mistura das capoeiras e o berimbau, ele tornou-se o mestre da roda e eu trago eu escrevi essa música nesse momento que eu estava assim nesse frenesi pensando, ó, o berimbau não fazia parte da capoeira e hoje ele é o mestre da roda, né? Então, eu pensei nisso quando eu fiz essa música, quando eu escrevi essa letra, trazendo ele, né, para a roda, para a gente. E sim, que eu acho que é importante a gente pensar na capoeira na educação, né? Capoeira como ferramenta pedagógica e cultural. Porque a capoeira, ela, em essência, estimula o respeito, a cooperação, a consciência corporal, o orgulho dessas raízes afro-indígenas brasileiras. A capoeira é uma arma muito poderosa, né? Uma ferramenta de inclusão, capaz de unir pessoas das mais diversas nacionalidades, origens, e eu acho que nós que fazemos capoeira, que nos propomos a andar de capoeira, temos que defender essa ferramenta, né? Que é tão importante na educação. E é tão difícil porque ainda carregamos muito preconceito e a gente percebe que chegar na escola ainda não é fácil. A gente pode até estar na escola, mas a gente não pertence à escola por uma série de fatores. Mesmo a capoeira estando lá na BNCC, eu trago isso também no e-book, mesmo a capoeira passando por vários processos, a gente ainda tem essa dificuldade de entrar na escola. Deixa eu passar aqui rapidinho. Qualquer coisa vocês Estou colocam aí no ouvindo. chat. E vocês? Tá ótimo, obrigada. Aí eu convido, né, a partir dessas, eu não vou falar do quinto capítulo, porque é mais sobre a questão da roda, todo mundo que é da capoeira sabe como é que funciona a roda, mas eu convido, para quem não leu, né, a maioria da Sociedade das Gingas já tem um e-book, leiam, né, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, leia o e-book, para poder você entender melhor, para a gente continuar esse debate, né, que é uma leitura para inspirar realmente a sua prática, para enriquecer o conhecimento, para pensar na capoeira. Eu trouxe aqui para vocês em primeira mão, porque ainda não coloquei no canal, vai domingo, né? Essa promoção, que é a questão do mês da consciência negra, né? Eu vou fazer alguns vídeos também sobre a questão da consciência negra, que eu acho que é importante. E vai estar com desconto na Hotmart, é uma parceria com a Hotmart, com 50% de desconto se colocar lá o cupom Sociedade da Ginga. Tudo que tem, né? Ah, esse e-book que a gente está discutindo hoje, o volume 2 que é só sobre o mestre Bimba, que eu fiz, o meu livro, né, da pesquisa em Sergipe, e a minha consultoria, que é para projetos em capoeira que vocês estiverem desenvolvendo, seja mestrado, doutorado, TCC, que vocês estiverem desenvolvendo projeto social, que eu posso contribuir e ajudar. Inclusive, tem gente da Sociedade da Giga que já contratou consultoria algumas vezes, e eu achei interessante a gente passar por esse processo da promoção no mês de novembro, para a gente discutir e pensar também essa questão da consciência negra, certo? E como eu sempre digo, capoeira tem que ter propósito, né? Que na roda do conhecimento tem que ter malícia, tem que ter mandiga, tem que ter dendê. E eu sempre deixo um axé para todos, né? No mês que vem, dia 30 novamente, vou deixar espaço para vocês fazerem perguntas, porque eu acho que a gente tem que ter esse momento da pergunta, que eu acho que é importante para todo mundo, quem está agora, quem vem depois, que ajuda todo mundo a pensar. Aí, para a gente movimentar a sociedade da Ginga, eu trouxe, além do e-book, que leiam o professor Carlos Eugênio Libano Soares. Esse é um artigo, vou colocar lá no grupo, né, dos fadistas e galegos, os portugueses na capoeira, porque eu acho que é importante a gente pensar também nisso. Aí o exercício para que vocês entreguem a tia passando o dever de casa, até o dia 29, né? Para que dia 30, quem quiser que eu dê uma olhada, como é que está o texto, no mínimo 5 linhas, porque tem muita gente, tem muito tempo que não estuda, tem dificuldade de escrever, então no mínimo 5 linhas. Quem quiser escrever mais, escreve mais, sobre essa leitura, né? Tanto do e-book como dessa leitura, desse artigo do professor Carlos Eugênio, para você dizer o que acrescenta a sua compreensão da capoeira como prática social, porque há um debate, uma discussão que eu tenho me colocado com relação à questão da capoeira como manifestação cultural. Eu acredito na capoeira como prática social, porque a capoeira ela não se manifesta, ela vem num processo histórico, inclusive fazendo parte da formação do povo brasileiro. Então, leia o e-book, quem tem o e-book, leia o professor Carlos Eugênio, e escreva essas 5 linhas para a gente no próximo mês, no dia 30,
trazer aqui quem quiser, obviamente, né, não é obrigatório, mas é para a gente movimentar a sociedade da ginga, para a gente pensar a capoeira, para a gente estudar, para a gente ler, para a gente se estimular, e que eu posso contribuir com vocês no sentido de que eu tenho um pouco mais de leitura, talvez, não sei, por conta do processo que eu já passei, né, de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, que a gente precisa ler muito para chegar nesse processo, que não nos torna nem melhor nem pior do que ninguém, mas um pouco mais experiente, né? Assim como o mestre na roda de capoeira tem mais experiência do que os alunos que estão entrando hoje, e assim é a vida, né? Claro que todos nós temos algo a acrescentar, por isso que é tão importante uma comunidade, uma sociedade. Boa noite, boa noite. Boa Professor, noite, querido. prof, então, sobre a parte da origem da capoeira lá que você falou sobre a questão do nome, e eu tenho minha ideia sobre a questão da criação da capoeira, é que a capoeira é simplesmente um estereótipo, né? Porque foi dado para a prática que era feita, né, pelos negros escravizados, esse nome foi colocado, foi um estereótipo dado. Então, eu tenho essa ideia sobre essa questão desse nome. E o que você falou aqui na aula, pelo que você colocou, afirma muito mais a minha linha de raciocínio colocado, porque você falou sobre os registros em jornais, etc., sobre essa questão, e eu debato muito com o mestre Blindado, a gente conversa muito sobre questão de capoeira, sobre questão da história da capoeira, e eu venho batendo nessa tecla com ele sobre a questão da criação da capoeira, da capoeira ser um estereótipo. A criação da capoeira vem disso, e ele, pelo contrário, ele bate na tecla de que a capoeira só é capoeira quando quando tem as primeiras organizações para ele. Já a minha ideia é diferente, né? Comente um pouco sobre a minha linha de raciocínio. Então, é como eu digo, né? Sempre muito complexo a gente debater com o pessoal da capoeira, porque existe não quero ofender ninguém, viu, minha gente? Mas existe um povo assim que fica a cabeça fechada ali naquele movimento que ele aprendeu. Não é que esteja errado, mas é porque, como a gente não tinha pesquisa, por exemplo, acadêmica, antes, histórica, antes do professor Carlos Eugênio, não existia essa pesquisa. Existia o quê? Os folcloristas, os escritores, os cronistas, os jornalistas que falavam sobre essa capoeira, inclusive falavam do século XX, vem do século XIX sem fazer a pesquisa histórica, sem ir nas fontes, né, como a gente chama de fonte primária. E aí o que acontece? Muitos mestres, a gente sabe, eu não quero ofender ninguém, e isso não é demérito, mas muitos mestres mais antigos não tinham esse acesso à universidade, à escolarização, como nós estamos tendo aqui, essa oportunidade de estudar. E aí isso foi sendo cristalizado na cabeça de algumas pessoas. E muitas pessoas não aceitam as novas pesquisas. Você traz um livro, uma obra, como eu fiz, uma pesquisa, que tinha capoeira em Sergipe, e tem gente que diz na minha cara que não tinha. Tem gente que diz que ali não tem capoeira, não. E aí vai dizer o que uma pessoa dessa? Não tem o que dizer, minha gente. Você está mostrando com documento, está trazendo, está dizendo, não foram nossos irmãos capoeiros, nossos ancestrais, que denominaram a palavra capoeira, porque foi dada por outros, porque eles não tinham essa ideia, eles faziam, simplesmente praticavam um monte de coisa e foi misturando. Por isso que é muito difícil enquadrar a capoeira numa caixinha. Não dá para enquadrar a capoeira, por exemplo, como arte marcial, não dá. É impossível fazer isso. Porque ela não cabe numa caixinha, ela é uma formação de uma cultura popular, ela foi sendo formada. Capoeira que a gente conhece, inclusive, quando a gente for falar, por exemplo, da capoeira sistematizada, que é a capoeira regional, não é da forma que Mestre Bimba criou. A gente sabe disso, foram inventando um monte de coisa. Inclusive, nessa reunião que teve em 1969, lá no Rio de Janeiro, estava presente Mestre Bimba, Mestre Sena, Mestre Tapuã, Mestre Pastinha. Tinha muitos mestres juntos nesse 1969 para definir quais eram os golpes da capoeira, só para vocês terem uma noção. Eles sentaram para decidir quais são os golpes da capoeira, porque em cada lugar é de um jeito. Claro, a cultura popular. Cada lugar é de um jeito, cada lugar tem um nome. Então, não tem como você enquadrar a capoeira numa caixinha, nem dizer foi assim, foi assado. Por mais que a pessoa diga, ah, capoeira é só depois da esportização. Minha gente, a gente tinha vários mestres antes disso. A gente tinha pessoas que faziam capoeira como o professor Inezinho Pena Marinho. A gente tinha mestre Senhorzinho, lá no Rio de Janeiro, que fazia várias práticas e misturava as lutas das artes marciais com capoeira. A gente tem o mestre Zuma.
Então, é muita coisa que aconteceu, que foram sendo misturados. E acontece esse processo histórico. E hoje nós conhecemos como capoeira. Lembra que até nos resistiam o quê? Capoeiragem. Capoeira era o indivíduo. Capoeiragem é a prática. Por quê? Porque quem escreve a história não são os oprimidos, são os opressores. Para nós que sempre fomos marginalizados, criminalizados, oprimidos, estar no rol de arte marcial é muito legal, né? Por isso que muita gente, vocês assistam lá os dois vídeos no canal do YouTube, em que eu falo sobre isso, e a galera vem, às vezes, sem nem assistir o vídeo inteiro, e detona lá nos comentários, e eu respondo calmamente e amorosamente, porque como educadora a gente precisa ir lá e dizer, querido, assista o vídeo inteiro, porque eu nunca disse que capoeira não é luta, ela é prioritariamente luta, mas ela não é arte marcial, porque ela não se enquadra na questão militarizada da arte marcial e da criação sistematizada naquele momento específico para a guerra. Ah, mas a capoeira foi para a guerra do Paraguai. Foi, mas foi como? Foi em forma de opressão, sendo obrigados, ou muitas vezes iludidos, né? Dizendo que você for para a guerra, se você voltar vivo, você tem sua liberdade. Olha que negócio. Inclusive, não está no meu livro porque não deu tempo, da documentação que eu achei em Sergipe, né? De alguns recrutados, entre aspas, né? Obrigados a ir para a Guerra do Paraguai. Então, as pessoas confundem muito. Os capoeiras participaram de várias revoltas, não só da Guerra do Paraguai. Mas qual foi a forma que participaram? Não foi de livre e espontânea vontade, eu vou fazer isso aqui, vou criar para a guerra, como foi, por exemplo, as artes marciais. Quando Jigoro Kano, lá na ilha de Okinawa, cria o judô, ele já cria sistematizado. A diferença é essa, nós não, nós somos prática social. Ninguém acordou de manhã e disse, vou criar aqui essa capoeira, com ataque e defesa para me defender. Ninguém é que fez isso. Isso foi acontecendo, como eu disse, né? Lutas indígenas, lutas africanas. Os portugueses mais pobres também eram oprimidos, né? Inclusive nos vídeos, assiste, não perca no canal os vídeos sobre a consciência negra que eu vou trazer sobre essas questões da luta, né? Como que a gente deve se posicionar com uma prática antirracista, mas também trazendo essa ideia da consciência negra, que é extremamente importante para nós, né, da capoeira, trabalhando exatamente isso, né, que nós somos prática social, que nós nascemos da cultura de um povo, do povo para o povo, não tem como colocar numa caixinha. Tentaram fazer isso algumas vezes, inclusive com a criação da capoeira regional, mas nós inventamos outras coisas, saímos de outras coisas. Mas por quê? Porque o que acontece é que eu preciso me colocar numa posição, entre aspas, superior, porque se eu sou marginalizado e se eu não sou arte marcial, eu sou inferiorizado, como se a capoeira fosse inferior a qualquer arte marcial, e não é, como luta ela é extremamente eficiente. Toda arte marcial é luta, mas nem toda luta é arte marcial. Por quê? Porque não foi criada para esse fim. É isso que as pessoas têm que entender. Nós somos uma luta extremamente eficiente. Capoeira é o que você quiser fazer dela. Você pode, numa roda, jogar só brincando, usar ludicidade, aquela nossa essência, cantar. E você pode transformar ela numa arma poderosíssima que pode até matar. Quem entende anatomia, você pode matar com a capoeira tranquilamente. Só é você entender quais são os pontos do corpo que você vai pegar aí. Porque nós temos outro dia, não, algum tempo atrás, quando eu estava no curso de educação física dando aula, que eu dou aula no curso de educação física, e aí um dos alunos me desafiou nesse sentido, né, de que a capoeira, eu disse na aula que a capoeira era o esporte, né? Eu estou no curso de educação física, então eu tenho que tratar também como esporte. Que a capoeira é o esporte mais completo que eu conheço. E ele dizendo que não, que era a natação. Aí eu provando a ele que é a capoeira o esporte mais completo. Aí ele, então, mostra, professor. E eu demonstrei para ele, para toda a turma, que nós temos movimentos e golpes que a gente utiliza todos os ossos do corpo. Todos. Aí ele dizia, e o dedo do pé, não sei o que, ia falar, meditação, não sei o que, eu dizia, tem. Aí mostrava, fazia uma ponteira, fazia uma forquilha. E ele dizia, misericórdia, tudo que você pensar, a gente usa na capoeira. É completíssima, não deve nada a ninguém. E era muito engraçado, porque ele ia falando e eu ia fazendo os movimentos, os golpes. Ele, misericórdia. Eu digo, agora vamos lá fora nós dois. Aí o povo começava a rir, né? Por quê? A gente tem que defender o tempo inteiro que capoeira é luta, minha gente. E às vezes a gente tem que chamar para briga, para dizer, olha, isso aqui é luta, entenda isso. Mas porque ela é luta, não significa que ela é arte marcial, entende? E aí eu ficava brincando, vamos lá fora agora, nós dois, aí todo mundo,
Por quê? Porque você está dizendo que a capoeira não é eficiente, que a capoeira é isso e aquilo, eu preciso lhe provar. Agora aqui dentro não, porque aqui é meu trabalho, eu não vou estar me pegando com o mundo. Agora lá fora eu sou pessoa comum igual a você. Aí ele, não, professora, Deus me livre. Eu disse, pois é, respire e vá, né? E aí, tudo bem, gente? Boa noite a todos, né? Fazendo alguma correçãozinha aqui. Na capoeira em si, né? Eu sou monitor, né? Nível de monitor, nível de corda de monitor de capoeira. Do grupo Amantes da Liberdade, que na verdade hoje é o Instituto, né? Instituto de Capoeira Amantes da Liberdade. Coordenado pelo mestre Paquita e contramestre Barreirinha. Sou daqui da cidade de Barreirinha, Amazonas, interior do Amazonas, aqui próximo de Parintins, né? E aí a gente faz parte de um grupo que está em três cidades, Parintins, Barreirinha e Maués, né? Aqui falando um pouco do grupo aqui, né? Do qual eu faço parte, a gente aqui em Bahia a gente trabalha, né, com variados alunos, né, desde da criança até o mais velho, né, alunos ribeirinhos, alunos indígenas, alunos quilombolas, né. Eu sou professor de biologia, né, e a capoeira para mim é um hobby que anda junto. Biologia, capoeira, minha profissão de professor de biologia, capoeira, sempre andaram junto, na verdade. Eu tenho um histórico aí de capoeira desde meus 8 anos, né? Hoje eu tenho 32 anos de idade. E desde meus 8 anos eu sou fascinado e apaixonado pela essa cultura, né? Eu sempre falo que é uma cultura de transição para outras culturas, ou uma cultura de possibilidades, né? Que possibilita uma transição para outras artes, eu posso dizer assim. E hoje eu estou trabalhando no setor pedagógico quilombola, né? É o único setor pedagógico quilombola na parte da educação que existe no Brasil todo, né? Na qual eu coordeno um projeto que chama-se A Arte da Capoeira nas Escolas Municipais Quilombolas do município de Barreirinha. É um projeto que iniciou há basicamente 4 meses atrás, né? É um projeto ainda da novo, que foi lançado. E aí está coordenando, né? Eu coordeno, são dez instrutores, monitores, que trabalham em 10 escolas diferentes, né? Em 10 comunidades diferentes, 10 comunidades quilombolas, né? E vale ressaltar que Barreirinha, o município onde eu resido, né? É o maior território quilombola do Amazonas. E aí a gente está nesse momento ainda de muita curiosidade da capoeira nesses quilombos, que é um momento de resgate, né? Porque em sua maioria, eu acredito que só 2 quilombos faziam a prática da capoeira, e está nesse momento um dos objetivos do projeto é resgatar, né, a capoeira, resgatar a história da capoeira, a história negra, e entre outros fatos que a capoeira nos propõe, né, dentro da escola. E aí hoje a gente conseguiu implementar esse projeto que funciona como uma disciplina para as escolas quilombolas, né? Inclusive, a gente está trabalhando no currículo municipal quilombola, tá? É uma educação escolar quilombola, onde um dos objetivos é inserir realmente a prática da capoeira como disciplina nas escolas quilombolas no município de Barreirinha, Amazonas. E, basicamente, a gente está muito estudo, muita leitura de tudo isso aqui que a gente quase não tem muito tempo. E aí eu acabei perdendo um pouco da aula de hoje, né? Eu cheguei já acho que nos últimos 10 minutos aqui da aula, eu acabei perdendo uma parte dessa, devido à correria do dia a dia, né? Mas até que enfim eu consegui participar, não foi para o treino de capoeira hoje, que nosso treino é à noite, só para poder começar a interagir com vocês, né? E ter um pouco mais de conhecimento, né? Partilhar um pouco do conhecimento do pouco que eu tenho, né, daqui, do interior, né? E também absorver o máximo de conhecimento com o pessoal aí que tem mestre, tem professores, tem gente da academia, né? Academia de capoeira mesmo, e academia estudantil também, né? E eu estou em busca de conhecimentos e poder, né? Também ver outras possibilidades
para ser implementado não só no grupo de capoeira aqui de Barreirinha, mas como também no Instituto de Capoeira e também no projeto de capoeira que está sendo desenvolvido, né? E a gente sempre busca, sempre dialogar com o meu mestre, né, que é o mestre Paquita. Um exemplo, por exemplo, a gente é um grupo que pratica só, por exemplo, a benguela, né, e a capoeira contemporânea. E aí, vendo as discussões aqui no grupo, no decorrer dessas semanas, né, sobre a própria capoeira, estilos de capoeira, né, eu vi aqui no passado o meu mestre, o grupo que eu iniciei, ele iniciou na capoeira de Angola, né? Capoeira de Angola e é a raiz do meu mestre, do meu contramestre, de todo o grupo. Só que foram passando por vários grupos e acabou que eles foram se adaptando de acordo com o grupo. E aí chegou um determinado grupo que só praticava a benguela e o contemporâneo. E aí, né? Só que hoje, mesmo eles no grupo praticando só o contemporâneo e a benguela, a essência deles, os estilos, o modo de como eles trabalham a capoeira é muito o estilo capoeira de Angola. E aí eu cheguei a perguntar do meu mestre, né, o porquê que a gente não pratica capoeira de Angola, ou porque ele nunca passou, tipo, fundamentos da capoeira de Angola, né? Sempre tem que buscar fora do grupo, porque a gente não tem repassado do nosso mestre ou contramestre, tem que sempre buscar fora, né? Já que a gente também tem que sempre existe a possibilidade de viajar, até mesmo por estudos, né? A gente precisa ter nem que seja conhecimento básico, os princípios, né? Desses estilos que transcendem a capoeira hoje. E é interessante que ele realmente pensou, né, nisso, pensou nessa possibilidade agora um dos objetivos é passar alguns fundamentos, né, do que é a raiz dele, do que é a raiz, né, do grupo, né, hoje. Não que seja, não que ele vá totalmente praticar, mas ele vai tentar retornar e passar algo, né, relacionado à raiz, da raiz da capoeira que era anteriormente quando iniciou. E aqui a capoeira em Barreirinha ela se inicia, até onde tem relatos, pesquisa nessa área aqui do Baixo Amazonas, ela se inicia em 1995, né? No entanto, algumas pesquisas recentes tem alguns relatos que já existia capoeira em Barreirinha em 1982, que a gente também está buscando pesquisar, né? Junto com os colegas aqui. E a gente vê que a capoeira no interior do Amazonas ela acaba iniciando quase com a capoeira na vinda da Amazônia, né? Inclusive, existem poucos artigos aqui da parte da Amazônia, do estado do Amazonas, sobre capoeira, onde um dos livros que foi lançado, por exemplo, se não me engano, foi 2023, 2021, que eu acho que até o professor Guerreiro, que é daqui do Amazonas, ele chega a citar no grupo, né? E é um livro que fala bastante da capoeira, mas eu acredito que é um livro que ainda está incompleto, né? Porque, por exemplo, a história do meu mestre já é de bastante tempo dentro da capoeira aqui do Amazonas, e o que aparece dele lá, por exemplo, é somente uma foto, né? E o nome dele. Não diz a história, não fala sobre a história da capoeira no interior do Amazonas, tudinho. Se concentra mais na capital, né? Que é Manaus. E é algo que nos deixa curioso, que inclusive eu ia até entrar em contato com o Guerreiro, que ele também tem essa curiosidade, né? De correr um pouco mais atrás da história da capoeira no Amazonas, que, querendo ou não, é bem complexo, é difícil de se encontrar, né? Documentos mesmo, assim, mas a gente está nessa pegada. E acho que já falei demais. Não, É vários pontos aí. isso. Primeiro ponto que eu quero destacar na sua fala, primeiro, muito prazer, é sobre essa questão da mentalidade, né? Por experiência. Quando eu também fui pesquisar em Sergipe, eu também pensava, é muito difícil, não tem, por exemplo, aqui um mestre Falcão conhece, né? Que é um mestre que eu amo muito, amo, porque foi o mestre onde eu comecei, que foi no Grupo Molas, em Sergipe, que é o mestre Lucas. O mestre Lucas procurou, não achou, então eu tinha na minha cabeça, esse mestre Lucas, para mim, é minha referência. Porque desde que eu comecei capoeira, eu comecei a estudar por conta dele, por ser um cara que estava sempre estudando, buscando esse lado, né, de estudar capoeira, que na época que eu comecei capoeira, há 27 anos atrás, as pessoas não falavam sobre isso. Pouquíssimos mestres estudavam, assim, academicamente, né? E aí
Eu tinha na minha cabeça, se mestre Lucas não achou, não vou achar. Então a gente tem que tirar primeiro essa mentalidade de que a gente não sabe o que é que a gente vai achar nos arquivos, o que é que a gente vai achar na pesquisa. A gente precisa estar com a cabeça aberta para a pesquisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da sua fala, deixa eu defender o autor, não conheço o autor, mas nenhum livro, nenhuma pesquisa dá conta de tudo. A gente precisa fazer um recorte, tá? Aí o mestre Falcão que está pensando em fazer um mestrado, ele vai precisar fazer um recorte. Sobre o quê? Ah, o mestrado é em filosofia, mas sim, qual, a partir do autor, a partir do referencial, o que é que eu vou pesquisar, qual é o meu programa de pesquisa. Ele não vai poder falar sobre tudo, assim como eu não pude falar sobre tudo, ninguém fala sobre tudo. Então, quando o cara faz um livro, não seja acadêmico, ele tem que fazer um recorte, porque ele não dá conta de tudo. Por exemplo, aqui antes da minha pesquisa, tinha um mestre de Galiza que tinha feito um belíssimo documentário falando que quem trouxe a capoeira para Sergipe foi o mestre baiano, um exemplo, né? E ali aquilo era a história que a gente tinha, que era o recorte que ele fez. Não tem nenhum demérito nele, nem questão de nada. É que eu encontrei documentos que ninguém tinha encontrado. Somente. Quando eu fui fazer a minha pesquisa de mestrado, eu fui resiliente, porque também tem isso, né? Na pesquisa, eu sempre falo isso no canal. Quando a gente quer aprender alguma coisa na capoeira, a gente insiste. Quando eu queria aprender berimbau, era um inferno, porque meu marido, apesar de ser contramestre, nunca armou um berimbau para mim. Eu tive que aprender a armar um carro na minha vida. Eu dizia, rapaz, arma um berimbau aí. E ele dizia, não, aprendi só, você se vira. Ele nunca me ensinou uma linha. Tive que aprender só, porque esse povo antigamente tinha essas cabeças de, né? Hoje ele melhorou um pouquinho, mas era bem difícil essa parte aí. Mas a gente insistia, levava o berimbau para todo lugar, tá? Chegava nos cantos, perguntava ao povo. Não tinha esse negócio. Hoje tem o YouTube, né? Os meninos pegam, botam no YouTube lá e aprendem a tocar. Mas quando a gente começou, não tinha. Então a gente tem que perguntar um, perguntar outro, mas a gente ia insistindo, resiliente. A armada, que para mim foi o golpe mais difícil, né? Para aprender armada quando eu comecei capoeira, era muito difícil para mim a armada. Você tirar o seu corpo do eixo, aquilo ali era um negócio complicadíssimo. Aí você fica tentando, 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 tentando até sair. Mas na pesquisa, nos estudos, geralmente a gente para no meio do caminho. Porque a gente diz, é difícil, e que não sei o quê. Aí começa a ler dar sono, né? Quando eu comecei a estudar, que eu começava a ler dar no sono, e a gente dorme em cima do negócio. Mas a gente tem que ser com a mesma resiliência, porque nós já temos uma arma muito poderosa, que é a capoeira. A gente tem que ter essa mesma resiliência que nós temos na hora de treinar, temos que ter na hora de estudar. Eu falo que eu tenho uma em casa. Meu marido é contramestre de capoeira, é graduado em pedagogia, pós-graduado em metodologia de ensino da capoeira, mas ele também tem essas limitações. Não, é difícil, não sei o quê. E começa a ler, dorme. E eu digo, por quê? Ninguém começa correndo uma maratona. A gente começa, quando a gente quer começar a correr, ou na academia, ou fazer qualquer coisa, a gente começa devagarzinho, né? 15 minutos, 20 minutos. Bem assim a leitura, bem assim os estudos. Essa é a primeira coisa que eu acho que você tem que tirar da sua cabeça. Segunda coisa, vá registrando, porque você já tem um projeto de mestrado aí na sua mão. Vá registrando esse processo aí, quilombola. Porque eu estou agora com um menino que me contratou para consultoria, que ele fez tudo errado, entre aspas, não sabia, né? O povo não sabia o que estava fazendo. E aí eu dizendo a ele, você registrou isso, fez isso? Ele, não, professor, não sei o quê. Então pronto, a partir de agora você tem que fazer essa leitura, se não for para campo, já vai registrar. A gente não sabe o dia da manhã, amanhã você quer fazer um projeto de mestrado, já está com meio caminho andado. Você já tem toda a documentação de um projeto belíssimo, né? Da capoeira quilombola no Amazonas. Olha que coisa linda. Pode trazer essa vertente indígena, né? Imagina ser no Amazonas e trazer uma vertente indígena dentro desse processo histórico da capoeira. Entende? São as pistas, as colagens que a gente vai fazendo, que eu acho que é de extrema importância. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que eu gostaria, eu acho que eu vou até fazer um vídeo no canal sobre isso, porque é um negócio que falta o ar. Eu gostaria que alguém me dissesse qual é o golpe, qual é a música, quais são os movimentos dessa tal dessa capoeira contemporânea. Porque até agora eu não vi nada que seja da capoeira contemporânea. Tudo que eu vejo, isso aqui, sim, tem na Angola, tem na regional, tem na nossa ancestralidade. A tal do movimento da capoeira. Eu não conheço um golpe sequer. Se alguém. Eu estou aberta ao conhecimento, tá certo, minha gente? Se alguém me disser e defender que existe uma capoeira contemporânea, eu quero saber quais são as músicas, quais são os golpes, quais são os movimentos, o que é que tem, para que eu defina essa capoeira contemporânea, para eu não falar besteira e não ser xingada, né? Se alguém souber a resposta, me diga aí, por favor. Estou aqui aberta ao conhecimento. Pode falar, fique à vontade. Porque eu fico, eu vejo que a pessoa diz, eu pratico capoeira contemporânea, então quais são os golpes dessa bendita?
Na minha opinião, capoeira é capoeira, né? Pois é. Angola e regional. Angola e regional por quê? Contemporânea, Porque Mestre Bimba criou a capoeira regional e aí os outros que não praticavam exatamente. a regional chamou de Angola. Mas capoeira é capoeira. Aí me diz que a capoeira é contemporânea, assim como toda a capoeira gospel. Quais são os movimentos, quais são os golpes dessas capoeiras aí que o pessoal está inventando? Porque a capoeira gospel Na ainda tem uma verdade. música específica, né? Troca as músicas por Jesus e pronto, já disse que é gospel. Coitado de Jesus. Né? Enfim, Mas se você me permite, você disse que ficou até sem respirar direito, mas porque eu não consigo. eu Eu me irrito às você, vezes, minha não, gente. não, realmente há esse problema mesmo de nomenclatura, né? Mas é porque aqui como a aula está sendo gravada, eu não posso nem falar, eu prefiro falar nos bastidores, né? Eu já tenho um pouco Então mais fala, de é por isso que eu tempo. sou xingada, tá vendo? Eu tenho um pouco mais de tempo, doutora, nesse batido aí, nos bastidores da capoeira, aqui em Sergipe principalmente. E quando chegou essa ideia aqui de capoeira contemporânea, né, nós também debatemos bastante. E nós chegamos ao mesmo consenso que você. Não há diferença alguma. Capoeira contemporânea, capoeira Angola, capoeira regional. É apenas, né, alguns movimentos, alguns golpes, assim, mais acrobacias, né? Sim, Sei mas lá, sempre teve. Você só. pode olhar lá no século XIX, Não, as mas isso maltas de não faz uma capoeira, os capoeira indivíduos pendurados diferente, lá no não. cimo das igrejas. Isso não faz uma capoeira diferente. É como você mesmo disse, é a mesma capoeira. Eu vou falar uma coisa, talvez gere um pouco de debate. Algumas pessoas vão me xingar também, já que você falou. Mas eu creio que isso passa muito mais por uma separação, né? Uma Mas aqui, segregação entre. essa gravação só vai ficar disponível para o pessoal da Sociedade da Ginga. Então, se sair, a gente sabe quem foi, porque pouca gente ainda, a gente ainda consegue. Tudo bem, Não não, vou, mas não não vou é botar para em canto nenhum, ofender, é só né? para nós. Não é, professor? Não é ofendendo nem tirando o mérito de ninguém, mas a gente viu que a capoeira evoluiu, né? A capoeira sempre foi do negro, sempre foi marginalizada, coisa Marginalizada, hein? de coisa de vagabundo. Tem até uma música que fala, dizem que capoeira é aquele neguinho sujo, o neguinho que não trabalha, aquele que é vagabundo, né? Então, era sempre essa ideia. E a capoeira ela acabou passando por um processo de saída da Bahia, né? Alguns universitários, entre eles o mestre Camisa, Roxa, enfim, algumas pessoas que levaram a capoeira para outras partes do Brasil. E acabaram colocando em outras classes, né? Também, de classe que eu falo, classe econômica, né? E aí acabou que eu creio na minha visão, né? Não tenho estudo, não tenho pesquisa baseada nisso, não tenho fonte para falar isso, é apenas uma opinião. E a partir do contexto dos diálogos, debates que eu tive aqui em Sergipe, que ocorreu exatamente isso, um tipo de separação, dizer que a capoeira praticada pelos acadêmicos, pelos universitários, entendeu? Pelas pessoas brancas de classe alta, era uma capoeira diferente dessa capoeira Angola e da capoeira regional, a praticada pelos negros, pelos baianos, enfim, pelos nordestinos, entendeu? Para que houvesse uma separação. Aí, para isso, a separação, a senhora sabe que tem que ter também um nome diferente, né? Se você coloca o mesmo nome, não é separação. Então, a nomenclatura também precisou ser mudada. E aí eles fazem esse movimento de mudar o nome para tentar separar uma classe da outra, uma concepção, uma visão de capoeira da outra, do pessoal mais humilde, do pessoal mais pobre, né? Não vejo outro termo que não seja esse. Pessoal mais pobre, pessoal analfabeto, daquela classe alta, dos universitários, das pessoas que têm grandes postos, dos filhos, né, de autoridades, de juízes, enfim, pessoas que se acham superiores por ter um pouco mais de conhecimento, por ter um pouco mais de condição, como a gente vê o preconceito mesmo que existe contra o negro que pratica capoeira e contra o pobre em geral. Eu acho que seja mais ou menos isso, mas sem querer ofender, né? Sem querer colocar a culpa em mestre A, B ou C. Apenas uma questão
sociológica, talvez, a senhora que é da área, poderia talvez até explicar melhor esse pensamento, mas capoeira eu não vejo diferença nenhuma. Essa capoeira estilizada, capoeira contemporânea, capoeira gospel, né? Para mim, a capoeira é a mesma. Exato, porque na capoeira Angola e na capoeira regional a gente vê uma diferença clara, né? Dá para perceber os toques, a musicalidade, o próprio movimento, o corpo, a corporeidade, dá para a gente perceber. Mas esse outro movimento aí que não existe, né? A volta dos que não foram, eu não consigo compreender. Mas eu vou gravar um vídeo sobre isso que eu acho que é importante. Apesar de que primeiro eu tenho que preparar o lombo, né? Para as chicotadas que vêm. Enfim, mas eu posso responder com alguns autores. Se a gente for pensar lá em Steve Biko, né, que é um ativista sul-africano, ele vai dizer que também tem a ver com a nossa mente, né? A nossa mente de oprimido fica aceitando essas coisas. Esse é um movimento. Outra questão, Pierre Bourdieu, já, né, da sociologia, sociólogo, Pierre Bourdieu chamaria de distinção social, que a gente passa por esse movimento. Se a gente for trabalhar com Karl Marx, a gente vai trazer a consciência de classe que nós não temos. Nós não sabemos nos defender. E o sociólogo que me acompanhou no mestrado, Norbert Elias, né, vai chamar de outsiders, né, que existe esses estabelecidos, que se acham mais importantes do que os outros, e os outsiders, que são aqueles que também, de alguma maneira, aceitam, como Steve Biko chama de, da mente dos oprimidos, que aceita essa opressão, nesse sentido. Como que aceita? Quando todo mundo imita, por exemplo, vou falar aqui o nome, sim, não é ofensa, é uma constatação a partir do meu olhar como capoeira. Tem 27 anos que eu venho observando isso. Quando todo mundo sai imitando a Abadá capoeira, é a mente do oprimido aceitando a opressão. Um exemplo, né? Ah, tá falando mal da Abadá? Não, o mestre Camisa é rico, inteligente, parabéns para ele. Ele pediu para alguém copiar? Não, é porque funciona dessa forma. Você vê o menino tá lá na Amazonas. Ele está na Amazonas, eu posso falar que ele não vai poder me dar uma rasteira. Não sei, né? Um dia a gente pode se encontrar numa roda. Mas ele está lá na Amazônia. E ele diz bem assim: nós praticamos a tal da capoeira contemporânea, né? E aí é o que eu pergunto: que capoeira contemporânea é essa? É Abadá, é Muzenza? Eu falo que eu fiz parte do grupo Terra Nossa, que também está dentro desse processo, né? Dessa estilização da capoeira. E lá dentro a gente tinha muito debate com relação a isso. E o mestre Cid sempre estava ali, não, tem que escutar a Dalisca, porque ela está estudando, não sei o quê, não sei o quê. Mas no Rio de Janeiro há esse movimento desde sempre. Se você for pensar, a Genô Sampaio, o mestre Senhorzinho, lá no início do século XX, já fazia isso, para tentar tirar a capoeira do gueto. No sentido de que, se a capoeira é coisa de marginal, né? Vamos colocar assim, porque ela foi marginalizada, foi criminalizada, coisa de marginal. Então, quando eu trago para a academia, como o senhorzinho fez, trago para a academia, trago para esse movimento da elite branca, então eu consigo colocar a capoeira em outro patamar. Inclusive, um grande debate é esse da capoeira nas Olimpíadas, que eu sou totalmente contra. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Até hoje a gente não entrou na Olimpíada por uma série de fatores, mas o movimento é esse. Quando a gente faz o VMB, quando a gente faz o VMB, a gente quer colocar a capoeira elitizada. Eles podem falar o que eles quiserem. O discurso pode ser do jeito que quiser, mas o movimento quer colocar a capoeira nas Olimpíadas. Ah, isso é ruim? Não sei. Capoeira, eu sei que para o judô foi ruim, porque o judô da Olimpíada nunca é o judô que eu pratiquei, por exemplo. Eu assisto às vezes e digo, meu Deus, você não vê, porque o objetivo é só a medalha. Não tem o objetivo de praticar o judô ali. É somente a medalha. E você vê as atrocidades que acontecem. Com a capoeira vai acontecer o quê? Você vê no próprio VMB, né? Quem assiste. Eu, às vezes, não consigo nem assistir, mas aqui em casa tem um indivíduo que assiste. E aí, não sei, Gafeta, eu acho que ganhar dinheiro não é demérito, sabe? Quando as pessoas estão falando de camisa, eu digo, o cara é rico e vocês estão babando lá o negócio do cara, deixa o cara em paz. Porque, assim, o dinheiro é bom, ninguém aqui vai ser hipócrita e dizer que dinheiro não é bom, é bom. Como é que a gente estaria aqui? Aqui o Zoom é pago, o Canva para eu fazer os slides para vocês, eu pago. Eu pago tudo aqui para estar aqui com vocês, pago a internet. Não sei se é só dinheiro também. Claro que é importante, o capitalismo coopta tudo, né? Aí vamos trazer a Adorno e Horkheim, né? A indústria cultural.
O que é que acontece nesse movimento da indústria cultural? E olha que a Adorno e Hockenheim estava analisando o jazz. Imagine se eles tivessem. Eu fico brincando assim com os alunos, dizendo que as caveiras de Adorno e Hockenheim elas estão se revirando no túmulo quando vê esse VMB. As caveiras estão tudo assim. E o Mestre Porque. Camisa é xingado lá na Bahia por muitos, viu? Apesar do sucesso todo que ele obteve. Mas é isso que eu não entendo. Porque se você vai para o país inteiro, do Amazonas, todo mundo imita Abadá. As músicas, teve uma época que eu não aguentava nem mais ouvir as músicas da Abadá. Porque toda roda é a mesma coisa. Aí agora tem esse movimento lá dos meninos, do Pitoco e tal, que é legal, é massa. Mas enjoa, minha gente. A música que não enjoa é Paranauê, o resto enjoa. Eu sei. Porque fica aquele negócio assim, aquelas mesmas batidas, aquele mesmo povo cantando a mesma coisa. Aí daqui a pouco lá o movimento do Pitoco, dos meninos lá vai ser outra capoeira. Porque toda vez que você cria alguma coisa dentro do movimento da cultura popular, eu vou dizer que é outra coisa. Um negócio tão bacana, tão bonito que eles fazem, né? Com aquela cantoria, né? Mas é outra capoeira só porque a melodia, a cantoria é mais ligada à cultura, né, do cordel. É bonito, é muito bonito. Mas a gente tem que pensar também nessas coisas, né?